Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 17 de junho, a lição 12, ela tem como título Selados para o Céu. O povo de Deus, ele não é mantido na obscuridade sobre os eventos finais que acontecerão proximamente. E nem ele será abandonado durante o seu cumprimento. Como um general de confiança que inspira suas tropas para a luta, para a batalha, Deus nos prepara para esta guerra, dando-nos a sua palavra profética para que possa servir de inspiração para todos nós, uma orientação e um fortalecimento. E nessa crise que se aproxima antes da volta de Jesus, que está muito próxima de acontecer, um dos fatores importantes para esta batalha chama-se adoração. Mas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que se agregaram às fileiras do Senhor Jesus, onde foram muito bem preparados para essa batalha e que se mantiveram assim até o presente momento com perseverança, não cederão a essas pressões do mundo, que diz lá em Apocalipse 14:12, porque todo este povo de Deus serão selados pelo Espírito Santo, que fala lá em Efésios 4:30, e todos não serão abalados. E o selo que é mencionado na Bíblia significa assim uma marca do Espírito Santo que habilita a cada seguidor de Cristo, cada crente, essa marca que é colocada na mente de cada um, que assegura a sua salvação eterna. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 até 14, ele menciona: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo na promessa, o qual é o penhor da nossa herança e até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Os reis do passado, de antigamente, tinha o seu selo, que era feito com um símbolo gravado assim no anel do rei, que ao ser pressionado sobre uma massa aquecida, deixava ali a sua marca. Um documento da época só tinha validade se tivesse tal autenticação. Além disto, o selo também servia para fechar as cartas, os registros das leis, que a partir de então estaria validada através do selo. Em Apocalipse 5, versículos de 1 a 5, o apóstolo João, ele viu um livro selado com 7 selos. E ele menciona e diz, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O número 7, ele representa a perfeição, ou seja, que o livro estava perfeitamente fechado e só poderia ser aberto por alguém digno do mesmo. O livro estava selado. E assim, no fim dos tempos, o povo fiel de Deus será selado através do Espírito Santo,
que fala em Efésios capítulo 4, versículo 30. E mesmo diante de perseguições por parte da besta, não serão abalados. Quando nós compreendemos de fato o que Cristo fez por todos nós na cruz do Calvário, e quando nós seguimos os seus estatutos e mandamentos, e enxergamos assim o que Jesus fez por nós hoje, né? Onde ele está lá no tabernáculo celestial, no lugar santíssimo, nós passaremos através disto, né? Ao ver isto, enxergar isto, nós passaremos a odiar o pecado e não os pecadores, né? E assim nós seremos selados pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele fala: não deis lugar ao diabo, está lá em Efésios 4, 27. E ele diz que nós devemos nutrir bondade e amor. E diz mais lá: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, que está lá em Efésios 4:31. Que nossas mãos trabalhem para o bem do próximo, que cada palavra nossa transmita graça aos que ouvem, está lá em Efésios 4:29. E que o selo do Espírito Santo nos guarde para o dia da redenção, está lá em Efésios 4:30. E essas são palavras do apóstolo Paulo. Uma vez que o conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, se aproxima do seu final e se concentra, né, num ponto importantíssimo chamado adoração única, né, somente a Deus e na sua soberania, na sua autoridade e conforme revelada na verdade da lei, é de se esperar que o selo de Deus seja integrado à sua lei. A escolha feita em temer a Deus ou temer aos homens definirá o nosso futuro eterno, habilitando-nos para salvação ou talvez a perdição. Diante de nós há dois caminhos, e ambos envolvem condições. Se nós queremos ser selados, Deus requer de nós obediência à sua palavra, a Bíblia, por preceito, e temos exemplos como Isaías fala lá: sela a lei no coração dos meus discípulos, que está lá em Isaías capítulo 8, 16. Por sua vez, uma vida contrária à vontade de Deus, rejeitando as suas leis, os seus mandamentos, que talvez assim desobedeçam a lei de Deus, nós estamos fadados à perdição. E só basta ver hoje a besta que emerge do mar, que quer alterar a Bíblia, reescrever, e até disse recentemente, nessa semana, para a CNN, numa reunião entre humoristas, né, que foram visitá-lo lá em Roma, essa besta afirma que Deus aceita fazer piadas sobre ele. Vejam que absurdo, meus amigos. Vejam que blasfêmia, que arrogância, que realmente é mencionado ali em Apocalipse 13, do versículo 1 até 8. E o selo de Deus, ele é o nome de Cristo, é o nome do Pai escrito na fronte, né? Que está lá em Apocalipse 4:1. Porque quando fala assim, fronte, né, na testa, nós estamos falando da nossa mente, da nossa inteligência, né? Quando fala fronte ou testa, está falando assim do intelecto, né? Do cérebro.
É lá que deve estar escrito as leis de Deus. Que nós temos que manter no nosso cérebro isto, né? As leis divinas. O selo não é alguma marca que pode ser vista, né, observada para as pessoas, mas a consolidação da verdade na mente de todo o ser, para que ele não possa ser abalado, que todos os princípios divinos estejam agregados na sua mente. E lá em Êxodo 20, versículo 8, 11, Deus diz: lembra-te do dia de sábado do Senhor teu Deus, para o santificar. E dentro aqui dessa passagem existem 3 elementos bastante importantes, e os elementos são esses, ó. O selo do Senhor Deus é o nome daquele que o selo pertence. Quando Deus marca ali, né, ele marca na mente da pessoa, e a pessoa jamais será abalada, será fiel a ele até os últimos dias. Uma pessoa que é consagrada a ele, Deus, ela se manterá até a volta de Jesus, independente do que aconteça, né? E o segundo ponto é o território do Criador do selo, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que está lá em Apocalipse 12, 17. E também está lá o nome daquele a quem o selo pertence, né? Então são marcas assim importantes de Deus na mente das pessoas, né? E lá em Isaías capítulo 8, versículo 16, quando o povo de Israel se afastou de Deus, né, dos seus caminhos, e não observava assim a lei, especialmente o 4º mandamento, o Criador pede para o profeta Isaías e diz para ele, ó, para o profeta dar uma mensagem para o povo, e diz lá: sela a lei no coração dos meus discípulos. Você está vendo? Ou seja, escreve na mente a lei divina, o 4º mandamento na mente. Já em Ezequiel capítulo 22, 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Deus diz: também lhes dei os meus sábados para serem símbolos entre mim e eles. Vai observando. E já no verso 20, também de Ezequiel 20, ele diz lá: santificai os meus sábados, pois serão de sinal entre mim e vós. E já em Apocalipse 12 diz que o dragão Satanás irou-se contra a mulher, no caso o dragão é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, os que guardam os mandamentos de Deus. Observe, conforme a Bíblia, né, que o sábado é o 4º mandamento, ele é o selo de Deus, ele é a marca de Deus, ele é o símbolo de Deus. Deus é o proprietário, né, do povo de Israel, porque hoje nós somos o Israel espiritual. Não existe mais o povo de Israel como essa guerra que eles falam que é Israel. Não existe mais. Existe agora o povo de Israel espiritual, que são todas as pessoas. E o que marcará cada pessoa na fronte, na mente, no cérebro, é uma escolha consciente, né, de que Deus faz para cada pessoa. E já ao contrário, a marca da besta será através de uma coerção, né, uma obrigação de observância disso. E aqui Deus, ele dá o livre-arbítrio. Ele só será marcado como servo ou amo de Deus se a pessoa quiser. E Apocalipse 7, versículo de 1 a 13, diz que as pessoas serão seladas com o selo do Deus vivo, que lá é Apocalipse 7, 2.
até que o tempo se cumpra, Deus tem contido os quatro ventos, né, em profecia que simbolizam guerras, né, que está lá em Jeremias 4, 11 e 13. E essas guerras que fala aqui são conflitos espirituais que acontecerão até a segunda vinda de Jesus, e que durante esse período Deus selará a todos os seus filhos. Isso significa que Deus tem um povo marcado e tem segurado os poderes das trevas que querem ir contra eles, a fim de que não exerçam nada sobre a terra ou a sua fúria, até que todos sejam selados, né? Os seus servos, seus filhos sejam selados, marcados, né? Simbolizados, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa de entendimento, uma pessoa que saberá manusear bem as Sagradas Escrituras. E como diz a Bíblia que nós vimos aqui, Deus vai selar as pessoas, marcar na mente, e isso só com estudos, é só com a inspiração divina para você entender. Quando você aceita verdadeiramente a Cristo, ao contrário de Satanás, que ele vai marcar através da besta por uma coerção. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, por livre e espontânea vontade, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta que se aproxima, ele levará você, a sua família, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.